Bom dia, Berimbau. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. É um prazer falar com todos vocês. A gente está acompanhando aqui que mesmo sendo uma semana prejudicada aí pelo feriado prolongado da Semana Santa, tivemos Tiradentes, a semana começando já com atraso, já vamos partir daqui para o final de semana, mas mesmo assim no Congresso Nacional, alguns debates importantes, marco civil da internet, e vai caminhando. O Congresso vive uma semana relativamente agitada, especialmente o Senado, por conta de dois fatos aqui que tomam a pauta das discussões políticas, né? É o marco civil da internet, onde o governo quer o mais rápido sancionar para que se torne lei essa regulamentação do mundo virtual, do mundo das redes, da rede mundial dos computadores, e também a pauta da CPI, né? A CPI da Petrobras, a discussão ainda se será uma CPI composta por mais de um item, ou seja, investiga além das causas da Petrobras também as questões do metrô de São Paulo e do porto de Suape, em Pernambuco, ou se restringe tão somente a Petrobras a um único item. Essa questão não está tão somente no âmbito do Senado Federal, já está no Supremo Tribunal Federal em alguns questionamentos feitos tanto por base do governo quanto pela oposição. Então nós temos aí alguns dias que ainda que vão demorar para nós sabermos se vamos ter ou não essa CPI. Mas o importante é saber que o Congresso Nacional, ontem o Senado, a Câmara recentemente aprovou o Marco Civil da Internet, que dá regras para que as pessoas naveguem nessa rede mundial de computadores, especialmente no que diz respeito à guarda de dados e à proteção dos dados das pessoas. Agora, a gente fala do marco civil da internet, às vezes o cidadão, como é uma linguagem técnica, às vezes o cidadão não entende exatamente o que é que está sendo votado ou o que é que foi aprovado. Na verdade é para garantir a segurança, para o cidadão acessar, mandar um e-mail, saber que ninguém mais, a não ser ele e a pessoa que vai receber, está lendo esta mensagem, e também em relação à privacidade. Na verdade é uma lei para regulamentar tudo isso, né? Na verdade, o mundo da internet é um mundo todo particular, né? Nós somos acostumados a entrar nas redes sociais, nos sites de buscas, entrar nos sites de compra e ter todo um relacionamento com alguém que está do outro lado, mas nós não sabemos muito bem como é que esses dados circulam na rede mundial de computadores, como eles são armazenados e qual a garantia da privacidade, qual a garantia, inclusive, de que não serão violados e usados para denegrir a imagem. Por exemplo, durante o processo eleitoral, aquele que publicar uma notificação, algo referente ao outro candidato de maneira anônima, ele pode ser descoberto através do IP do computador. Então tem toda uma regra aí que você passa a ter na rede mundial de computadores, que é para o bem, que é para nós melhorarmos a relação entre os cidadãos, especialmente aqueles que usam no cotidiano a rede mundial de computadores. Agora, Sérgio, uma notícia divulgada ontem, que a FIFA, ao analisar os estádios brasileiros, ainda há um pouco de atraso e nós estamos aí, né, prestes a viver uma Copa do Mundo. O que a gente pode avaliar desse momento, Sérgio? Berimbau, eu no Senado eu tive o privilégio de presidir a Comissão de Fiscalização das Obras da Copa do Mundo. Eu estive em vários estádios, no Nordeste, no Centro-Oeste, também no Sul, no Sudeste, onde eu pude constatar estádios prontos e estádios ainda que estavam por acabar. Nunca tive dúvida de que nós seríamos capazes de entregar a tempo estes estádios. A Copa do Mundo, ela deixa ao Brasil alguns legados. Ela tem, lógico, o fator de comparação, onde o cidadão começa a comparar a sua cidade, as condições de vida, as condições de saúde, de educação, e começa a dizer também quero o padrão FIFA para esta ou aquela outra causa, mas ela tem o lado bom. O lado bom é que nós podemos comparar, né? O que é de padrão diferenciado, aquilo que nós não estamos acostumados a ter. O outro lado bom
é que fica um legado de obras, especialmente nos grandes centros urbanos, que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente na mobilidade urbana. Então são várias cidades aí que terão metrôs e assim por diante. E tem um lado positivo que é da autoestima do brasileiro. Você sabe o quanto o brasileiro está precisando de um ânimos para exercer com mais alegria, com mais avidez a sua cidadania. E o futebol, o Brasil ele é apaixonado por futebol. O Brasil se pinta de verde e amarelo durante uma Copa do Mundo em qualquer país que seja a sua sede. Imagina se for no Brasil. E eu tenho visto que nas últimas Copas o Brasil tem perdido um pouco esta avidez, esta alegria de um Mundial. Já há algum tempo nós não temos isso. É como o Brasil na torcida pela Fórmula 1, já não se levanta mais de madrugada ou cedo no domingo para ver o Mundial. Perdeu-se um pouco essa alegria de assistir a Fórmula 1. Na Copa do Mundo não é diferente. E eu acredito que desta vez nós vamos resgatar a cidadania, o sentimento patriótico do brasileiro nesta Copa do Mundo, e isso vai refletir consequentemente também nas eleições. Nós vamos ter um brasileiro muito mais consciente da sua responsabilidade quando das eleições, porque ele vai ter acabado de ser elevado ao patamar de patriota, de brasileiro, de cidadão, e dizer, olha, temos que ter responsabilidade com esse país, e a responsabilidade começa a partir do voto. E além disso, sobra ainda um outro legado, que é mostrar as belezas do Brasil para todo o mundo, né? Nós sabemos que nas vésperas da Copa do Mundo, as televisões do mundo todo, são mais de 180 países que vão transmitir a Copa do Mundo, elas começam a mostrar aonde vai ficar a sua seleção, a seleção do seu país vizinho, mostrar as belezas daquela região, os estádios aonde estão e as belezas. O Brasil normalmente ele é a manchete mundial pelos desastres ou pelas tragédias aqui no Brasil. Agora nós vamos ser manchete mundial pelas nossas belezas. Vamos mostrar que o Brasil é um estado produtor, que é um estado onde tem mais de 200 milhões de cidadãos ávidos cada vez por um país maior. Então não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos realizar sim esse mundial e com a grandeza que é própria do Brasil. Agora, Sérgio, um outro tema aqui, quando o Sérgio à frente, como senador, aí por quase 3 anos, sempre preocupado com as questões aqui da região Vale do Ivaí, essa preocupação continua como suplente de senador, tem todo um projeto também do Sérgio Souza, né, para continuar ajudando a comunidade da região Vale do Ivaí. Recentemente, no sábado, tivemos aquele episódio em Ivaiporã, onde 1.200 casas foram afetadas por uma chuva de granizo. O Sérgio também demonstra a sua preocupação com essas famílias, mas é importante ressaltar que existem políticas públicas para apoiar essas famílias, para que elas possam reconstruir as suas casas, né, Sérgio? Berimbau, eu estava na região no dia, estava aí em Lidianópolis, lá no Portubá, quando do vendaval. Realmente eu pude perceber a força do vento, mas fiquei sabendo somente no dia seguinte do estrago que tinha feito quando eu cheguei em Ivaiporã no final da tarde, já no domingo de Páscoa, onde fui passar lá o final do dia lá com os meus pais no Arapuã. E conversei com algumas pessoas de Ivaiporã e todas me relatavam a tragédia que foi. Nós não temos a noção do que é um cidadão ver a sua casa destelhada, os seus móveis molhados, ver aquilo que demorou às vezes anos para ele construir, de certa forma destruída. E aí tem que ter sim a mão amiga do poder público. E começa pela prefeitura. A prefeitura é a primeira porta onde o cidadão deve bater, aí eu tenho certeza que o prefeito Luiz Carlos Gil não está medindo esforços para minimizar o sofrimento dessas famílias todas. E a segunda porta, quem cuida da defesa civil no Estado, é o governo estadual. Aí o prefeito Gil, com toda a intimidade que ele tem com o governo estadual, ele tem buscado junto ao governo estadual os recursos necessários junto à defesa civil para minimizar o sofrimento dessas famílias. Se houver necessidade, o governo federal tem um ministério próprio para isso,
que é o Ministério da Integração Nacional, que ele é próprio para atender municípios que tenham tido desastres, de catástrofes, onde a vida das pessoas estão em risco e precisa da mão do Estado para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Nós sabemos, inclusive, que essas pessoas precisam de ajuda. As campanhas eu acompanhei na imprensa do final de semana, as campanhas estão sendo feitas para doações, e aqueles que puderem ajudar com alguma coisa, nós pedimos encarecidamente que ajudem, porque as pessoas que estão passando por este momento não gostariam de estar. Isso é uma circunstância temporal, uma circunstância que, de certa forma, veio em uma